em que o tema principal dessa edição era sobre a sociedade imagética. E aparece aí na capa um pavão, e nesse pavão, com o título abaixo do pavão, tem lá dizendo: apareço, logo existo. Fala sobre a necessidade moderna das pessoas, que as pessoas têm de serem vistas, e o interesse pela subjetividade alheia, fazendo do reality show a expressão do nosso tempo, os Brick Brothers da vida, né? E então, a partir dessa temática da necessidade da modernidade, de aparecer, das pessoas aparecerem, nós vamos desenvolver a nossa conversa até chegarmos nos arquétipos. Parece que é uma longa viagem que faremos para chegar lá, né? Partindo do pavão para chegar nos arquétipos. Aí eu conecto aqui com um pensamento inicial de James Hollis, quando ele fala sobre a mediocridade humana. E ele fala o seguinte: é desconcertante pensar que, ao invés de estarmos vivendo nossa própria história, nossa história pode estar nos vivendo. E pior do que isso seria, talvez, nós constatarmos que tenhamos aceito como genuína a versão da nossa história que foi escrita pelos outros, para nós. Então, dando continuidade a essa perspectiva, essa abordagem inicial, né, eu gosto sempre de começar uma conversa com um pressuposto para embasar a discussão, a apresentação. Então, o pressuposto que eu gostaria de apresentar para vocês, para essa nossa conversa, é a de que o mundo está cheio de pessoas inconscientes, ou seja, pessoas que não sabem por que fazem o que fazem. A grande maioria da humanidade não escolhe o seu próprio caminho, mas a convenção social, desenvolvendo um modo coletivo de vida à custa de sua própria integridade, submergindo sua individualidade na multidão, ou seja, diluindo sua individualidade na coletividade. Essa abordagem, eu fiz um recorte de Edinger e Richmond, que conecta com a questão da mediocridade humana nessa sociedade imagética que foi nosso primeiro slide apresentado. Não dá para a gente falar sobre arquétipos sem tecermos algumas considerações sobre filosofia, que foi de onde tudo começou. Principalmente na filosofia antiga, e mais principalmente ainda na filosofia grega, né? da Grécia Antiga. E a filosofia da Grécia Antiga inicia-se efetivamente pela mitologia. A mitologia grega é tida pelos estudiosos contemporâneos como uma psicologia pré-científica. E isso vai nos dar uma série de informações sobre como se chegou, nos tempos contemporâneos, à constatação da existência dos arquétipos a partir dessas bases teóricas que foram resgatadas a partir da filosofia grega antiga. Então vamos falar um pouco sobre essa mitologia grega antiga para a gente chegar lá nos arquétipos posteriormente, né? Então essa mitologia antiga, que nós classificamos aqui como uma psicologia pré-científica, tá certo? Ela tem um período que vai em torno do século, mais ou menos em torno do século 8 a.C. até o século 6 a.C., então 800 anos antes de Cristo, e tem um marco aí para esse período com uma obra de Homero, quando ele transcreve ou escreve a Ilíada e a Odisseia, que são obras atribuídas a Homero, né? E essas obras são consideradas como a base do pensamento ocidental. Essas obras, as obras de Homero, foram bastante citadas por todos os outros filósofos que vieram posteriormente a ele. Sócrates usa muito o nome dele nas suas considerações, nos diálogos de Platão. Essas obras eram consideradas como um alimento espiritual para os gregos de então, assim como a Bíblia era para os hebreus. Então, a Ilíada e a Odisseia de Homero faziam esse papel de alimento para a alma dos gregos antigos, como a Bíblia fazia para os hebreus. Interessante observar que os gregos não tinham um livro sagrado, não tinham uma Bíblia, por exemplo, né? nem também uma casta sacerdotal que custodiava os dogmas. Então, eles tinham uma certa liberdade, vamos dizer assim, dogmática, né? Para fazerem algumas considerações ou ilações a respeito das suas crenças. Então, continuando nessa abordagem, nós também temos contemporaneamente a Homero o Hesíodo. O Hesíodo ele escreve a sua Teogonia,
que vem de Theo, Deus, Gonia, Gênese, né? A Gênese dos deuses, em que ele relata o nascimento, a história do nascimento dos deuses, e esse relato faz uma correlação dos deuses com os fenômenos do cosmos. E daí vem a abordagem da cosmogonia, em que se explica, era uma explicação mítico-poética e fantástica de como apareceu, de como foi gerado o universo. Né? Então, esse termo cosmos, né? que gerou cosmogonia, é interessante observar que cosmos vem de ordem, né? Arrumação, ordem. Pitágoras é que, a partir dessa observação de que cosmos era relativo a uma ordem, ele considerava como o universo como sendo uma das mais perfeitas ordens que ele poderia perceber, ele atribuiu a universo o nome de cosmos. Então, cosmos passou também a designar o conceito de universo, de mundo. Né? Então, cosmogonia, voltando aqui para a cosmogonia, iniciada com Hesíodo, é a explicação da gênese do universo, cosmos, universo. Né? E nesse contexto aparecem aí as religiões. A religião na Grécia, ela era basicamente dividida em dois grandes blocos. Era a religião pública, a religião grega pública, e havia uma outra religião que era chamada religião dos mistérios. Essa religião dos mistérios é uma religião de grupos específicos de seguidores, como, por exemplo, os pitagóricos, eles tinham desenvolveram um tipo de crença e de religião, de culto, que faziam parte dessa religião dos mistérios. Mas a maior parte das pessoas se congregavam em torno da religião grega chamada pública, tá certo? Vamos falar um pouco sobre isso, porque aqui vão aparecer os deuses e os mitos que vão nos alimentar para os arquétipos futuramente. Então, Homero, nas obras de Homero, na Teogonia de Hesíodo, para eles tudo é divino, tudo ocorre, tudo acontece por intervenção divina, os deuses. Então, os deuses existem, participam de tudo, tá certo? Então, os fenômenos naturais surgem como pessoas personificadas. Né? Então, por exemplo, os raios, eles eram personificados no deus Zeus, as ondas do mar, no Poseidon, o sol, no Poseidon, né? o Poseidon, o sol em Apolo e por aí vai. Né? A vida social também das comunidades fazia parte desse contexto, a sorte das cidades, a sorte das guerras, né? Todos esses eventos também apareciam como em decorrência da intervenção divina. Né? Então, essa crença nos levava aos deuses mitológicos, né? que seriam forças e aspectos humanos sublimados e amplificados em esplêndidas semelhanças antropomórficas. Por exemplo, a justiça era Zeus, inteligência era Atena, ou Atena, o amor, Afrodite, por aí vai. Né? O conceito do filósofo italiano Reale. Né? Então, aqui já podemos fazer uma pequena abordagem relacionada à psicologia analítica, né? que posteriormente vamos explorar um pouco mais, com essa questão desses aspectos humanos, né? que são sublimados e amplificados, quer dizer, eles são projetados, quer dizer, que são aspectos humanos que são transferidos, são projetados em deuses. Né? Isso vai explicar um pouco também o aparecimento e o surgimento do conceito por Jung de arquétipos, posteriormente, na nossa apresentação. Aí vamos dar um passo a mais nessa abordagem da filosofia para explicar quando vamos chegar nas histórias arquetípicas. Né? Passemos para um período posterior, que é o da filosofia naturalista. Ainda estamos na Grécia. Né? E agora nós já estamos no século VI a.C., e nós vamos até o século V a.C. Então, nesse período, aí, nos 600 a.C. até 300, 400 a.C., é um período que agora nós vamos nos preocupar com uma outra questão. É um período chamado cosmocêntrico, voltado para uma explicação do cosmos. Né? Então, como eu falei para você, cosmos aqui no conceito de universo. Né? Então, a filosofia naturalista, vamos explicar esse termo naturalista, porque aqui é uma interpretação indevida
normalmente, o senso comum, leva a uma interpretação não adequada desse termo, da filosofia naturalista ou cosmocêntrica, tá certo? Vem da seguinte abordagem. Em grego, physis é natureza. Mas natureza não no sentido que nós temos hoje, modernamente, tá certo? Não no sentido do que existe no planeta em termos de árvores, em termos de animais, em termos... natureza aqui é no sentido de origem, né? De princípio, de causa. Então, qual é a natureza das coisas? Physis, então, tem esse conceito de natureza, não como nós temos hoje modernamente. Natureza, volto a ressaltar, como uma abordagem de princípio. E tudo isso começa, né, com Tales. Tales foi considerado um dos 7 sábios da Grécia, foi o primeiro considerado até hoje o pai da filosofia ocidental, tá certo? E o Tales, ele surgiu então de 600 a.C., ele é da filosofia, dos filósofos jônicos, né? Ele é um dos 3 primeiros, que todos eles são de Mileto, na Grécia. O Tales, ele vem com, ele já fala de logos, que é muito interessante a gente observar aqui o conceito de logos, agora que a gente vai usar bastante. Logos, em grego, né, ele tem a ideia de razão pura, motivo lógico das coisas. Então, o logos humano, com Tales de Mileto, o logos humano buscou a questão da natureza de todas as coisas. Então, ao invés de se tentar explicar o mundo através da cosmogonia, através dos deuses, como foi feito anteriormente pelos primeiros sábios da Grécia, agora esses filósofos naturalistas, eles tinham uma abordagem um pouco mais lógica. Eles buscavam uma razão pura, um motivo lógico para o cosmos. Daí se dá esse título de filosofia naturalista. Eles até hoje são chamados de os naturalistas ou os filósofos físicos. Os físicos, por essa explicação que eu já falei antes da origem do physis. Então eles buscavam a natureza de todas as coisas. E eles achavam, eles aqui especificamente Tales, ele dizia que tudo tem Deus, em tudo ele tinha a existência de deuses, tudo está pleno de deuses, daí vem o conceito de panlogismos, pan no sentido de amplitude universal, e a lógica com amplitude universal do logos sendo aqui o Deus, que é a natureza das coisas, tá certo? Então, aqui já estamos mudando a conceituação de deuses para eles, né? Cosmos, então, já falei para todos que se chama relativo ao universo, nome do universo, né? A partir de Pitágoras, tá certo? E esses filósofos da física introduzem, então, essa nova concepção de Deus, onde se predomina agora a razão. Então, a física, a natureza das coisas, tá certo? É divina. Então, agora, o divino não são mais os deuses anteriormente citados, os deuses mitológicos. Agora, a física que é divina. Tá certo? Logo a seguir, a Tales, né, Anaximandro, que foi um seguidor dele, ele desenvolve o conceito de arqué. Arqué vem como o conceito de princípio, causa original, razão primeira das coisas. Né? Semelhantemente ao conceito de physis. Né? Vamos dizer assim, primos, irmãos. Né? Por vezes, eles utilizam arqué com esse conceito de razão primeira das coisas, e por vezes eles usam o termo physis, com a mesma conceituação de natureza das coisas. Então eles se confundem muitas das vezes ao longo da filosofia aí, grega da antiguidade. Mas então, introduz-se aqui já arqué como sendo essa razão primeira das coisas, muito parecido com o conceito de physis também. Né? Qual é a gênese filosófica do conceito de arquétipos? A gente não chegou a conceituar ainda, né? Arquétipos, mas estou construindo a base para chegarmos lá. Olha, o interesse fundamental da filosofia grega antiga estava no que existe além do mundo visível, do que não é visível. Eles acreditavam que há algo além do que a gente pode enxergar. Então, isso nada mais era do que já uma projeção da realidade da psique, do que está por trás da existência humana sensível e concreta, que não pode ser observada diretamente.
Então ela era projetada, tá certo? Não, eles já tinham essa projeção desse mundo não perceptível, não visível, né? Desse mundo que Platão vai lá na frente chamar de mundo inteligível, tá certo? Ele divide o universo, o mundo, a realidade, em realidade sensível e realidade inteligível, né? Então, podemos chamar isso de mundo inteligível, mundo visível, não sensível, não observável, tá certo? Então, já era uma projeção da realidade psíquica que eles faziam, mas, obviamente, que eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, tá certo? Então, é por isso que os modernos, os contemporâneos, o Edinger, por exemplo, ele diz que a filosofia, sobretudo a antiga, assim como a religião, são fundamentalmente psicologia. Daí, aquele título que nós usamos nos nossos primeiros slides, que foi o título de que a filosofia era uma psicologia pré-científica. Né? Então, era a origem da psicologia vem daí. Né? E aí, esses naturalistas, né, para resumir seria muita informação para colocarmos aqui nessa nossa conversa, né? Os filósofos naturalistas, os mais destacados, são esses que apareceram aqui agora. Né? O Tales, que foi o primeiro, né? ele chegou à conclusão de que a base de todo o universo era a água, ou seja, a physis, né? A razão primeira, a natureza, a physis de tudo era a água. Já o seu seguidor, Anaximandro, já veio com uma outra filosofia, dizendo que era o Aperon. O Aperon é o indeterminado, o infinito. É um elemento que não é limitado, é um elemento ilimitado, infinito, indeterminado, de onde surgem todas as coisas do cosmos. Né? O Anaximandro. E é ele, como já falei, que desenvolve aí o conceito de arqué. Para ele, a arqué era o Aperon, esse ilimitado. Tá? E o seguidor do Anaximandro, que também é de Mileto, os três aí são de Mileto, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, né? Eles três começam, assim, oficialmente, digamos assim, a filosofia, o conceito de filosofia como ciência, né? O Anaxímenes. O Anaxímenes, ele já descobre que a razão de tudo é o ar. O ar se encontra o ar, sem ar não há vida. Então, ele desenvolve essa conceituação de que o ar seria a physis do cosmos, do universo. Depois vem o grande Heráclito, né? Muito admirado por Jung. Né? Jung faz cerca de 50 citações nas suas obras completas de Heráclito, sobre Heráclito. Né? Ele admirava, era um dos filósofos antigos que ele mais admirava, era Heráclito. Né? E o Heráclito ele desenvolve, chega à conclusão de que tudo inicia-se com o fogo. Né? Então, toda a explicação do universo, do cosmos, seria através do fogo. Só o Heráclito daria muita conversa, mas não dá para a gente desenvolver. Depois vem Pitágoras, que foi um grande pensador, um grande matemático, um geômetra, ele desenvolveu uma verdadeira seita com muitos seguidores e muito admirado. E ele é muito conhecido pelo seu teorema, né, de Pitágoras, mas ele desenvolveu muitos outros conceitos muito importantes, até hoje estudados na filosofia antiga, não é? E o Pitágoras, então, ele diz que o número é que é a base de tudo, tá certo? Mas é um conceito de número que não é um número que a gente tem hoje na matemática, na aritmética, né? É uma outra abordagem tentando explicar a construção do desenvolvimento do cosmos através da ordem, e quem provê ordem ao universo são os números. Tá certo? Depois vem Empédocles. Empédocles ele vem com um conceito de rizomata. Rizomata seria um conjunto das 4 raízes que deram origem ao universo: aí, fogo, terra, água e ar. Seriam os 4 elementos. Ele já faz aqui uma abordagem em que junta 4 dos elementos, 3 dos quais já falados anteriormente pelos outros filósofos, tá certo? Mas diz que é um conjunto dos 4. Esses 4 elementos são juntos através do amor, né? É o elemento que faz, é o catalisador desses 4 elementos, é a filia, o amor, né? E o neikos separa,
é o ódio, a raiva, né? Então, o mundo está constantemente, o universo está sempre, as coisas estão se formando e se separando, se formando e se separando, e formando novas coisas, separando e formando novas coisas, né? Então, uma nova, já entra um certo dinamismo na construção do universo através de Empédocles, né? Depois vem Anaxágoras com as suas homeorias. Homeorias como se fossem assim, as partes iguais. Ele diz que todos os elementos do universo têm alguma coisa em comum. Esse elemento que é comum a todos os constituintes do cosmos, ele chama isso de homeoria. Então, as homeorias seriam a physis. E que, por fim, na nossa explicação, nós chegamos em Demócrito com os seus átomos, que até hoje nós utilizamos muito desses conceitos dele iniciais dos átomos por ele trazidos para nós, né? Então, essa é a gênese filosófica do que a gente vai trazer como conceito de arquétipo. E já dando um primeiro gancho a essa conceituação, né, nós podemos dizer o seguinte, que o inconsciente sempre busca uma manifestação no exterior, né, no lado de fora. E a psique seria o fundamento, então, dessas afirmações filosóficas anteriormente mostradas, dos gregos, né? Então, essas constatações a que eles chegaram seriam projeções, não é? Seriam manifestações da sua psique, tá certo? Fundamentalmente da sua psique. E eles, observa-se que os gregos antigos foram os primeiros pensadores a articular algumas ideias centrais, até hoje, da psique ocidental, né? E é muito interessante observar, que talvez explique um pouco dessas questões, é que naquela época eles não tinham nenhuma limitação, nenhum policiamento ideológico, né? Eles, como eu já falei antes, eles tinham muita liberdade dogmática, eles não tinham, eles tinham uma certa liberdade religiosa de colocar suas crenças, então eles não tinham nenhuma crítica epistemológica das suas explicações para o que eles achavam que era o cosmos. Então eles não tinham essa censura, digamos assim, né, do que para expor os seus pensamentos. Então eles tinham essa pureza, essa liberdade de colocar da forma mais pura possível, né, o que estava lá no seu inconsciente, né? Então, é que o Edinger diz, o que eles aceitavam era quase psicologia pura, né? Essa fenomenologia da psique, né? O que a psique deles vivenciava era psicologia pura, sem censura, né? Então, eles tinham essa liberdade de pensar e de externalizar esses elementos psíquicos de uma forma mais genuína possível, tá certo? E continuando essa argumentação, ainda sobre os filósofos naturalistas, né, os físicos, tá certo? Eles estavam, podemos dizer, na aurora da consciência racional do homem, né? Eles haviam acabado de sair das névoas da participação mística que o Levi-Bru fala, né? Na época em que, logo antes, se vocês lembrarem que a gente começou nessa nova abordagem falando dos 800 anos antes de Cristo, tá certo? E se a gente for mais lá para trás, não vamos chegar muito longe até termos o início do homem considerado como um ser humano, plenamente humano, quando aconteceu a Revolução Agrícola, a domesticação dos animais, tá certo? Lá em torno de 10 mil anos antes de Cristo. Quer dizer, não havia uma distância muito grande entre esse período aí que o ser humano estava nas névoas, ele se misturava, ele tinha uma participação mística com os animais, ele não se diferenciava muito das coisas, dos elementos da natureza, das árvores, dos animais, não tinha essa diferenciação, ele não conseguiria se perceber ainda como um ser, não é? Único, diferente, específico. Então ele tinha acabado de sair desse período da participação mística, estava começando a refletir sobre a natureza da existência humana com um pouquinho de objetividade, tá certo? Então, isso explica a pureza, digamos assim, a autenticidade dessas projeções dos gregos antigos, tá certo?
projeções, já podemos antecipar, projeções arquetípicas, né, dos gregos antigos. Essas representações mitológicas, então, por que representações mitológicas? Porque elas apresentam, essas representações, elas foram traduzidas em diversos contos, em diversas lendas, em diversas tradições religiosas que perduram até hoje. Então, mitológico nesse sentido, que elas viraram mitos. Né? Essas representações, essas projeções psíquicas dos gregos antigos, genuinamente puras dos gregos antigos, tá certo? Eram representações mitológicas universais, e elas viraram lendas, viraram contos de fadas, tradições religiosas, e elas se constituíram a fonte principal das percepções de Jung para conceituar inconsciente coletivo. Então, a partir da observação de Jung dessas enormidade de lendas, contos de fadas, tradições religiosas, de culturas diversas, povos que nunca tinham se encontrado, povos muito primitivos, povos não subdesenvolvidos, e eles tinham histórias para explicar o universo muito parecidas. Não é? Só mudava o nome dos personagens, mudavam o nome dos personagens, mas o argumento era praticamente o mesmo. Então, o Jung, depois de pensar muito sobre essa questão, elaborou o conceito de consciente coletivo. Ele achou, então, que todos nós temos, todos os seres humanos compartilham de um determinado estrutura psíquica compartilhada. Todos nós temos essa estrutura psíquica. Então, ele chamou isso de inconsciente, uma parte do inconsciente que todo mundo tem, consciente coletivo. Depois ele diferenciou esse coletivo do pessoal. Ele disse que além do coletivo, que é, digamos, todos nós temos esse mesmo inconsciente, com os mesmos elementos residentes nesse inconsciente, nós temos um inconsciente particular, que é só meu. Esse inconsciente particular só meu, ele denominou de inconsciente pessoal. Mas voltemos para o inconsciente coletivo, tá certo? Aqui nessa conceituação junguiana. E aí, o Jung, a partir dessa constatação, ele desenvolveu esse conceito de inconsciente coletivo, e os mitologemas, que são os temas arquetípicos, são os argumentos dos mitos, são chamados mitologemas. Né? Os mitologemas mostram que certos elementos psíquicos são compartilhados pelo ser humano em geral. Então, como elementos residentes desse inconsciente coletivo que todos nós temos, existem alguns elementos psíquicos que fazem parte desse inconsciente coletivo. Então, todos nós temos esses mesmos elementos residentes no nosso inconsciente coletivo. Então, essas estruturas psíquicas residentes no inconsciente coletivo, ele denominou de arquétipos. Então, já aqui estamos chegando, né, em arquétipos, dando uma origem, mas ainda sem conceituar muito bem o que é arquétipo, que faremos posteriormente. Ainda explorando essa linha de pensamento, de comunicação, agora com o Whitmont, ele fala que, reforçando essa questão, né, de como surgiram os mitos e os arquétipos, etc., ele fala que nós podemos encontrar símbolos, imagens que surgem do inconsciente e que vêm ocorrendo repetidamente na experiência, principalmente religiosa, de todos os povos. Tá? Então, essa atitude religiosa surge de uma forma espontânea do inconsciente, como uma representação mitológica, como um poder transpessoal que visa atender a uma necessidade humana que todos nós temos de ter um significado para a nossa vida e para o nosso destino pessoal. Então, essa necessidade de termos um significado para o que nós estamos fazendo aqui no cosmos, tá certo? E para onde estamos indo, tá certo? É uma necessidade de todos nós. E essa necessidade seria uma necessidade arquetípica que todos nós temos, que seria explicada por um daqueles elementos residentes do inconsciente coletivo. E esse elemento, especificamente aqui falando, é que seria a razão dessa nossa atitude voltada para a religião. Religião aqui, independentemente de crença. Né? Religião um conceito mais amplo possível, de religare, né? De espiritualidade. Então, por aqui a gente podemos deduzir que todos nós temos essa necessidade de uma ligação espiritual com uma coisa maior que nos dá um significado para
a nossa vida e para o nosso destino pessoal. Então, a atitude religiosa, essa necessidade seria arquetípica. Seria uma atitude que seria desenvolvida por uma necessidade comum a todo ser humano. Essa é uma explicação. Pedem uma explicação sobre o que você chama atitude religiosa. Essa explicação daria alguns dias de conversa. Por quê? Mas vamos lá. Vamos tentar fazer de uma grande... A Karina. A Karina pede explicação sobre o que é atitude religiosa. Seria o seguinte, um comportamento do ser humano para a espiritualidade. A necessidade que nós temos de nos ligarmos com uma questão maior, com uma questão que vai a um nível suprafísico, a um nível metafísico, que nos dá um sentimento de completude. Essa necessidade é nossa, e você vai ver nos slides posteriores que o não atendimento a essa necessidade vai nos gerar sintomas. É como o Jung vai falar, eu não vou antecipar essa questão, porque é muito interessante. Ele vai dizer, esses deuses antigos foram deletados, entre aspas, pela modernidade, mas nós pagamos um preço por isso. Eu acho que já entendi. Entendeu? Ok, então vamos continuar. Mas é uma pergunta muito interessante, né? E aí eu posso até ilustrar essa atitude religiosa com um textozinho de Dostoiévski, tá certo? Num livro dele chamado Os Possessos, em que ele fala assim, olha, o homem que não se inclina perante coisa alguma jamais pode suportar a carga de si mesmo. Eu acho isso maravilhoso, tá certo? Eu acho que isso resume de uma forma bastante ilustrativa, rica, o que nós estávamos querendo explicar por atitude religiosa. Nós temos essa necessidade dessa ligação com uma coisa maior do que nós mesmos. Precisamos nos inclinar perante alguma coisa superior a nós mesmos para suportar a nossa própria carga. Dostoiévski já tinha essa sabedoria, né, de colocar isso dessa forma, certo? Vamos dar um salto, vamos dar uma passagem, sair dessa filosofia da física, da natureza, e vamos para a filosofia. Ainda estamos na Grécia. Olha como nós devemos aos gregos, hein? Ainda estamos na Grécia, agora numa outra etapa. A filosofia agora voltada para o ser humano. É a filosofia humanista do período antropocêntrico. Já estamos no século V a.C., que vai até o século IV a.C. Aí surgem aqui os três grandes pilares do pensamento ocidental, a base da filosofia ocidental, que são Sócrates, Platão e Aristóteles, certo? Mas tem outros aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, que vai nos reforçar o conceito de arquétipos, tá? Aqui a problemática muda da cosmológica, não se exauriu, certo? Em certo momento, já estamos aqui há 400, 500 anos antes de Cristo, a tentativa de explicar o universo através do fogo, da água, da terra, do áperon e das homeorias e os deuses míticos anteriores, antigos, os gregos, Zeus, Atena e etc., já tinham perdido um certo encanto para os filósofos gregos, e eles achavam que aquilo não explicava muito bem, não. Eles não estavam satisfeitos com aquela explicação dos seus antecessores. E aí, eles deram uma mudança de foco. Uma mudança de foco agora para uma problemática não mais cosmológica, né? Era uma problemática agora voltada para o homem. Né? Homem aqui no conceito não de gênero, mas de raça. Né? Então, a problemática moral, a problemática virou uma problemática moral. A problemática do cosmos, então, entrou em crise e o foco foi voltado para as virtudes, né? Areté, em grego, né, a virtude, o foco ao homem e as suas virtudes. Aí surgem os sofistas, né, precedendo aí aos Sócrates. Né? Então, os sofistas, que são os mais importantes pré-socráticos chamados, voltam-se para as questões do homem, mas aqui o homem social. Eles ficam como se do lado de fora, digamos assim, no mundo exterior ao homem, tá certo? Eles não invadem o mundo interno do homem. Eles não se arvoram a isso. E eles se relacionam aqui com questões voltadas para a educação, questões voltadas, por exemplo, para a política, para questões voltadas para a arte, e por aí vai, tá certo? Questões voltadas para a ética. Né?
podemos elencar aqui como três grandes, eminentes sofistas: o Protágoras e os seus seguidores, o seu seguidor o Gorgias, e depois o seguidor do Gorgias, o Pródigo. Né? Mas tem vários outros, mas ficamos só com esses três só para ilustrar. Né? Surge também a seguir, pegando uma carona, o Sócrates, ele pega uma carona aí com os sofistas. Ele não era um sofista, inclusive ele e o Platão, eles abominavam os sofistas, principalmente porque os sofistas, eu digo hoje que eles foram os primeiros consultores, né? Os sofistas, eles cobravam para dar aulas, tá certo? Eles foram os primeiros professores pagos. Eles davam palestras, davam aulas, eles ensinavam filosofia, mas eles cobravam. Era uma profissão deles. Sócrates achava isso uma excrescência, tá certo? Como é que a pessoa ensina o outro e recebe dinheiro por isso, tá certo? Mas ele tinha muito dos sofistas, em termos de metodologia. Os sofistas são um pouco entendidos pelo senso comum. A gente usa, isso é um sofisma, denegrindo o sofisma, mas o sofisma, eles têm uma grande contribuição para a filosofia, que não vai dar para a gente entrar aqui, porque a gente também desvirtua do nosso assunto. Mas vamos lá. O Sócrates, ele se preocupa com o homem, tá certo? Ele não vai para o cosmos, continua na problemática humana, antropocêntrica, mas ele invade o interior do homem. Ele vai à busca da essência do homem. Ele não está preocupado com o homem social. Ele está preocupado com a alma do homem. A gente vai conceituar isso melhor. Então, ele busca uma essência para o ser humano. Qual é a nossa razão de ser? Tá certo? Platão, depois dele, seu seguidor, maior admirador, vem com uma elaboração fenomenal da filosofia antiga, e ele traz os conceitos de que nós temos duas realidades, dois mundos, como já falei: os mundos sensível, aquele que a gente percebe pelos sentidos, e o mundo inteligível, que é um mundo que não é perceptível pelos sentidos. E Aristóteles dá um salto posteriormente a Platão, foi seguidor de Platão, ele vem dar um salto e ele elabora mais ainda esse conceito e, vamos dizer assim, ele organiza o conceito de metafísica, tá certo? E aí ele estabelece o que ele chama de uma realidade física e uma realidade suprafísica, ou metafísica, tá certo? Que já foi iniciada por Platão, mas Platão não tinha, digamos assim, solidificado, consolidado esse conceito. Ele tinha iniciado. O grande mérito dele foi ter iniciado essa perspectiva diferente. Né? E Aristóteles veio e deu uma síntese, fez uma síntese e deu concretude a essa perspectiva suprafísica iniciada por Platão, que teve a sua origem, por sua vez, em Sócrates, quando ele entra na essência do homem. Tá certo? Então, estamos falando de filosofia humanista, período antropocêntrico, e ainda vamos voltar um pouco para os sofistas, né? E só para dizer que a bandeira dos sofistas, podemos dizer que com Protágoras, era do homem mensura, né? Ele dizia assim: olha, o homem é a medida de todas as coisas. Isso é mal entendido hoje, eu vejo isso interpretado de uma forma não correta. Né? O homem, como medida de todas as coisas, ele vem com o conceito de que para o homem, o certo é aquilo que é certo para cada um. Então, o justo depende de quem acha aquilo justo. Então, tudo é relativo. Não existe nada absoluto. Os valores não são absolutos. Os valores são relativos. É isso que ele quis dizer com o homem é a medida de todas as coisas. O que ele diz que é, para ele é. Tá certo? E o que o outro diz que para ele não é, para ele não é. Por esse outro. Tá? E os sofistas, então, como essa abordagem voltada para a moralidade, para questões morais, né? eles silenciam sobre a natureza espiritual do homem, coisa que Sócrates não ficou satisfeito com isso e resolveu entrar mais, aprofundar essa questão. Mas eles silenciam sobre a natureza espiritual do homem, demonstrando uma confiança ilimitada nas possibilidades da razão. Como eu falei para vocês anteriormente, eles não entraram nas questões ontológicas, nas questões do ser. Né? E por essa confiança limitada na razão, eles foram chamados modernamente de os iluministas gregos, né? Por essa confiança
plena na razão, fazendo correlação aqui com o iluminismo, que surgiu bem posteriormente na história da humanidade, né? Aí Sócrates, na sequência, né, surge ainda nesse período antropocêntrico, tá certo? E ele traz aí a grande descoberta, né, a grande contribuição que ele traz até hoje, né, para a psicologia, para a filosofia, para todas as ciências humanas, da psique. Né? A descoberta dele de que a essência do homem é a sua alma. Psique. Psique é alma, não é, em grego. Então, ele diz que a alma, né, esse conceito de alma é muito interessante, a gente poderia aprofundar bastante em uma outra ocasião, né, mas, em essência, seria a alma como o elemento pensante do homem, tá certo? Como um elemento intelectivo do homem. Não necessariamente como logos, tá certo? Mas o elemento não sensível, o elemento inteligível. E volto a dizer, não necessariamente relacionado com logos, não com a lógica, com a razão. Tá? Então, esse elemento sensível, intelectivo, da inteligência intuitiva, dessa inteligência não sensível, é que ele está chamando aqui de psique. Então, isso é que é a essência do homem. E essa psique, ela pode ser e deve ser aprimorada. E que a razão do homem é aprimorar, é a busca constante pelo aprimoramento da sua psique, da sua alma. Através de que instrumento? Essencialmente através da virtude, da areté. Virtude, para ele, era a base do crescimento da alma, da purificação da alma. Tá certo? Então, o conhecimento, ele tinha, o Sócrates, como uma verdadeira virtude, que era o substrato da virtude para ele, era o conhecimento. Ele diz, como é que a gente pode adquirir virtude? Como é que a gente pode crescer? Como é que a gente pode desenvolver a alma sem conhecer, sem conhecimento? Tá certo? Então, o conhecimento era o substrato da verdadeira virtude. E também ele acrescentava, como elementos fundamentais para esse conceito, o autodomínio e a liberdade interior. Então, conhecimento, autodomínio e liberdade interior eram os princípios cardeais da ética socrática. Tá? E o Deus, para ele, a teologia socrática, podemos dizer assim, para ele, Deus é essa inteligência onisciente e essa atividade ordenadora e providência. Então, esses elementos constituíam o que ele chamava de Deus para ele. Então, o Deus para ele não era nenhum daqueles elementos da physis, dos filósofos anteriores, nenhum daqueles deuses míticos gregos primeiros, né, que nós já apresentamos. O conceito aqui de Deus, para ele, já é um outro conceito, tá certo? E poderíamos dizer que a alma, a psique seria essa inteligência onisciente, ordenadora, etc. Né, para Sócrates, tá certo? Olha, sempre houve, e eu acredito que sempre haverá, uma disputa entre logos e mitos. Vocês veem que eles se contrapõem e eles geram uma certa tensão. E aqui essa tensão entre os opostos vai explicar uma abordagem de Platão quando ele combina os dois. Mas antes de chegar lá, eu queria mostrar para vocês que na história da filosofia, tá, sempre houve essa disputa entre o que explica a vida. É a lógica ou o mito? Não é? É a razão ou é a elaboração? E vamos falar um pouco sobre isso. A tradição filosófica tem realizado sempre esse embate dialético entre o logos, que teria uma roupagem racional e analítica para explicar a realidade, e o mitos, que seria o veículo próprio de extração do sentido oculto da realidade. Eu gosto muito dessa abordagem. Sentido oculto, subliminar, não explícito da realidade. Esse sentido subliminar que é de difícil inteligibilidade cognitivo e intelectual. Peters. Então, mitos viria como essa roupagem, tá certo? De veículo que extrai o oculto da realidade, o não explicitado do real, e o logos tem essa roupagem de explicar a racionalidade a realidade através de uma roupagem eminentemente analítica,
racional, lógica, tá certo? Então esse embate aqui dialético começou bem cedo, né? Começou bem cedo. Por exemplo, né? Vamos fazer com recorte, por exemplo, do ataque que os naturalistas da física trouxeram ao conceito de mitos que foram elaborados anteriormente, tá certo? Os deuses míticos gregos, eles receberam um forte ataque por parte dos filósofos da física, dos filósofos naturalistas. Lembram? O Tales, Anaxímenes, Anaximandro e por aí vai. Então, a física, por exemplo, a física, né, tinha a natureza das coisas, tinha uma concepção do divino que era baseado no logos. Tá certo? Então, a física, só lembrando a vocês, né, a água, o fogo, a terra, o áperon, as almeorias, os átomos de Demócrito e por aí vai, eles tinham uma concepção baseada no logos. E essa concepção destinava-se a eliminar os deuses do politeísmo fantástico poético dos gregos antigos, anteriores a eles, aos naturalistas. Por exemplo, o Anaximandro diz assim, ó, o áperon dele, Anaximandro explicou o mundo como, através da explicação do cosmos, tinha a origem no áperon, não é isso? Então o áperon não apenas não admite um fim, mas tampouco um início. E lembrando que os deuses da mitologia antiga, do politeísmo fantástico poético dos gregos antigos, eles não tinham um fim, porém eles tinham um começo. Eles nasceram. Todos aqueles deuses tiveram um nascimento. Tem na história deles, no mito de cada um deles, tem a forma como eles vieram, como eles surgiram, como eles nasceram. Já o áperon, não. De Anaximandro. O ilimitado, lembra que o áperon é o ilimitado, o indeterminado, o infinito, era esse elemento que surgiu o mundo, deu surgimento ao mundo. Ele não tinha nem fim, nem início. Isso era uma diferença do politeísmo anterior, do fantástico poético dos gregos antigos. Heráclito, não é? Do Pantarrei, né, diz que nunca ninguém entra no mesmo rio duas vezes, ele dizia assim, a essas estátuas, referindo-se aos antigos, a essas estátuas eles dirigem preces, como alguém que falasse a casas, de nada sabendo o que são deuses. Então ele está aqui criticando o Heráclito, né? Está criticando que o Heráclito lembram que Heráclito falou que a física era fogo, né? Fogo é que explicava o mundo, o cosmos. Então ele critica o conceito dos deuses mitológicos, dos pensadores que o antecedem, né? Xenófanes, tá certo? Ele diz uma coisa interessantíssima: se os animais tivessem mãos, fariam as imagens de deuses em forma de animal. Então, ele critica também o antropomorfismo dos gregos antigos, em que os deuses eles tinham um corpo humano, né? Tinham um jeito humano de ser, né? Então ele faz essa crítica. Algum comentário, Carlos? Aí eu queria mostrar para vocês o ataque também. Agora surgem os sofistas e agora eles vão se aliar, né, a esses filósofos anteriores que eu acabei de mostrar para vocês, da física, dos naturalistas. Eles também agora vêm e vão atacar os mitos, tá certo? Também, os sofistas, tá certo? Os naturalistas esqueceram que eles também desenvolveram mitos. O áperon, a água, o fogo, a terra, etc., etc., também eram mitos desenvolvidos por eles. Eles criticaram os mitos dos antigos e criaram outros mitos. Chegam agora os sofistas e criticam, por sua vez, não só os velhos deuses dos gregos antigos, bem como as físicas dos naturalistas. Tá certo? E caminham para a negação do divino. Quase eles chegam assim à beira do niilismo, né? O Protágoras diz assim, ó, eu não tenho, ele foi o mais comedido de todos, mas ele diz assim, ó, eu não tenho possibilidade de afirmar que os deuses existem ou não existem. Mas ele não dizia que existe nem que não existia, ele ficou no meio termo, né? Mas ele foi o mais comedido, como eu falei. O Pródigo, que também foi um dos sofistas, né? Ele diz assim, os antigos consideraram como deuses o sol, a lua, as fontes e todas as forças que influem em nossa vida, em virtude, olha a explicação dele, em virtude da vantagem e da utilidade que daí derivava. Ou seja, ele dizia que existiam deuses porque eles eram os úteis aos seres humanos. Assim como o rio Nilo foi também mitificado pelos egípcios antigos. Por quê? Porque o Nilo era fundamental para a vida, para a sobrevivência dos egípcios. Então, eram deuses que eram deuses que tinham uma utilidade. Então, os deuses existem porque são
os homens precisam deles como uma utilidade para as suas próprias vidas, né? É uma criação humana, segundo Pródico, né, que trazia alguma vantagem para o ser humano, né? Então, aí vem Crícias, né, e diz assim, olha, também um desses sofistas, né, ele diz assim, os deuses são uma espécie de espantalho habilmente introduzido por um homem político bastante inteligente para fazer respeitar as leis. Então, para ele, deuses seriam espantalhos criados pelos políticos para que os homens se amedrontassem e cumprissem as leis, mesmo quando não tivessem sido observados, supervisionados, né? Estariam constantemente se sentindo observados, se sentindo controlados por esses espantalhos que seriam os deuses, segundo Crícias, tá certo? Mas aí aparecem umas defesas também, agora do mitos, né? Não é só ataque, não. Agora vem a primeira defesa dos mitos por quem? Pelos três grandes pilares da filosofia ocidental. Né? Aí vem Sócrates, Aristóteles e antes de Aristóteles, Platão, né? Mas o Sócrates que é preciso, ele já na prisão, né? Quando ele foi condenado à morte aos 70 anos, ele na prisão ele afirma para os seus seguidores, interlocutores, né, que é preciso recorrer aos mitos e não ao logos, e não aos raciocínios, tá certo? Aristóteles, ele dizia que respeitava essa cosmogonia antiga no ponto onde a cosmogonia encontrava, no ponto onde logos e mitos interagia, onde havia uma interação entre esses dois elementos, havia um entendimento, um congraçamento, uma ajuda mútua entre esses dois elementos dialéticos, não é? Logos e mitos. Então ele respeitava essa cosmogonia nesse ponto. Ele achava que os dois poderiam se congregar, um ajudar o outro, explicar o outro. E Platão, que vem antes de Aristóteles, né, eu coloquei depois porque ele é um pouco mais longo, o Platão, ele tem o mito como uma expressão de crença, mais do que como uma expressão de fantasia. Agora, os três, eu diria assim, eles não se alinhavam muito com os mitos dos antigos, dos gregos antigos. Aquela fantasia dos gregos antigos, poética, não é? Eles achavam que aquilo carecia de alguma fundamentação mais realista. Então, mas mito, a natureza do mito em si, eles acreditavam e achavam que era uma expressão de crença, principalmente aqui Platão, né? Mais do que uma expressão de fantasia. E ele dizia assim, olha, o mitos procura uma clarificação no logos e o logos busca complementação no mitos. Isso que ele chamava de fé racionalizada. Era uma fé, uma crença, mas com uma base na razão. Uma fé, uma crença em algo que não pode ser explicado, mas com alguma base lógica. É uma junção aí do logos com mitos, não é? E aí ele faz uma declaração no livro dele chamado Fédon, um dos seus diálogos. Fédon, ele diz assim, olha, certamente não convém a um homem dotado de bom senso sustentar que as coisas se passam exatamente como são descritas no mito. Sustentar, entretanto, que algo de semelhante devia acontecer, me parece deveras legítimo, sendo interessante correr o risco de acreditar. É importante que, com tais crenças, nos encantemos a nós mesmos. É por isso que eu, desde algum tempo, continuo sustentando o meu mito. Olha que interessante, aqui ele está falando de mito pessoal. Platão, né? Mito pessoal. Entre 300 e 400 anos antes de Cristo, tem já esse conceito de mito pessoal. Vamos voltar a isso lá no finzinho, qual é o nosso mito pessoal. Né? E é interessante, vou resgatar aqui mais uma vez essa parte final, quando diz assim, ó, é importante que essas nossas crenças, ou seja, esses nossos mitos pessoais, né, que nós nos encantemos com eles, com o argumento da nossa história, com o argumento do nosso mito pessoal. Olha, ele já falava isso. Né? Então, nós vamos voltar a isso lá no finalzinho da nossa conversa. Tá? Aí, chegamos aqui nós vamos dar um pulo enorme, vamos passar por cima da Idade Média, o período das trevas, não vamos falar nada sobre a Idade Média, a filosofia da Idade Média.
porque a contribuição em relação a isso, especificamente, a essa dialética, logos, mitos, não foi assim tão significativa e por causa do nosso tempo também. Vamos dar esse salto, né, para o século XVII depois de Cristo. Olha que falta esse, né? Século XVII depois de Cristo, entre 17 e 19 depois de Cristo, quando surge a modernidade, né? Na filosofia, a filosofia moderna. Aqui aparece o desencantamento do mundo. Esse termo, desencantamento do mundo, foi codificado aí no início do século XX, tá certo? E nós vamos falar sobre esse autor que fez isso daqui a pouquinho, tá certo? Com o conceito que foi o Weber, Max Weber, com o conceito da perda desse encantamento que os antigos tinham com o que eles não conseguiam explicar, com o cosmos. Então, os mitos estão embutidos aqui nesse conceito de encantamento, tá certo? E aí ele fala, olha, nós perdemos o encantamento, ou seja, nós perdemos essa nossa, entre aspas, inocência de tentar explicar o mundo através de mitos. E o que aconteceu com esse desencantamento? Não é decepção com o mundo. A gente entende errado isso. Muita gente entende errado isso, esse conceito de desencantamento. O conceito aqui de desencantamento é essa perda do encantamento, desse poder que o ser humano tinha de imaginar, de fantasiar, de criar mitologemas. Apesar dele não ir para essa linha filosófica, nessa linha psicológica, ele era sociólogo, eminentemente sociólogo, né? Mas naquele tempo não tinha muita separação entre as ciências, não, graças a Deus. Né? Aí, esse período inicia-se lá por 1600, com Descartes principalmente, vem aqui o mecanicismo. Não é? O mecanicismo com Descartes, Newton, Hobbes, né? E outros mais, né? E em que, essencialmente, a gente poderia dizer que o conceito é que a inteligibilidade da realidade ficou reduzida às leis da mecânica. Ou seja, a gente ia agora, passamos a explicar o universo, não usava mais o conceito de cosmos, como os antigos, o universo, a realidade, através das leis da mecânica. E, portanto, as sensações humanas não podem, como as sensações humanas não podem ser medidas, portanto, elas também ficam fora dessa abordagem filosófica. É como se elas não existem. Elas não existissem. Elas foram deletadas, né? Nesse período mecanicista. Aí Descartes chega e diz assim, olha, desconfie de tudo. Tudo tem que ser provado. Tudo tem que ser questionado. Tudo tem que ser refutado. Até que apareça uma prova da sua existência. Daí o termo cartesianismo, né? Então, Descartes, Newton, Hobbes e outros vêm com essa conceituação, mas lá na frente, né, ainda estamos falando aqui da filosofia moderna, Kant, um gigante da filosofia moderna, mas traz uma contribuição também com uma abordagem um pouco menos mecanicista, não é mecanicista, mas Kant, ele diz assim, olha, que o entendimento e a sensibilidade humanas são faculdades também da razão. Não deixa de ter um pé nesse mecanicismo, né? Hegel, que vem depois, certo? Ele vem com o seu idealismo lógico. Ele diz assim, ó, tudo que é real é racional. E tudo que é racional é real. Então, tudo que existe eu consigo pensar. Tudo que eu consigo pensar existe. Essa é a racionalidade dele, do Hegel. Ele chamava de idealismo lógico. Né? Mas esses elementos são todo o pacote, dentro do pacote aqui, do recorte que nós estamos fazendo da filosofia moderna, da modernidade, e que nós chamamos de o desencantamento da modernidade, que agora nós vamos explicar, né, um pouco disso aí, com a tentativa de resgate do mitos, do conceito de mitos, lá na frente, na contemporaneidade. Um pouquinho mais lá na frente, tá certo? Passamos agora para a filosofia contemporânea, demos outro salto. Né? E aqui nós vamos iniciar no século XX, no final do século XIX, início do século XX, aqui já com o início do século XX, com um poeta que eu adoro muito, gosto muito de ler, que é o Fernando Pessoa. E ele diz assim, o mito é o nada que é tudo.
quer dizer, que ele diz tudo com quase nada, não é? O Fernando Pessoa, ele era, para mim, era um grande filósofo, né? Então, ele vem com uma grande defesa poética do conceito de mito, de uma forma magistral para mim, né? Aí na primeira parte do século passado, mas antes dele, tá certo? Vem o Weber. Max Weber é um dos sustentáculos da sociologia, né? Max Weber, Durkheim e o Marx também faz parte desse triunvirato aí, que são sustentar, considerados como os founding fathers do sustentáculo da sociologia, né? Então, a humanidade, ele diz assim, olha, o Weber, para explicar o que ele chamou de desencantamento da modernidade, tá certo? A humanidade partiu de um universo habitado pelo sagrado, referindo-se aqui aos gregos antigos, tá certo? Partiu de um universo habitado pelo mágico, pelo excepcional, e chegou a um mundo racionalizado, material, manipulado pela técnica e pela ciência. O mundo de deuses e mitos foi despovoado. A sua magia foi substituída pelo conhecimento científico e pelo desenvolvimento de organizações racionais e burocratizadas. O indivíduo ocidental moderno tende a perceber o mundo através de dimensões coisificadas. Interessante isso, né? Coisificadas. E a entender tudo, o indivíduo ocidental moderno tende a entender tudo do seu reduzido campo de ação e nada sobre o mundo mais amplo. A riqueza material é contraposta à pobreza emocional e intelectual como duas faces da mesma moeda. No século IV, Sallusto declarou que mitos são histórias, são coisas que nunca aconteceram, mas que sempre existiram. Aconteceram, mas sempre existiram. Nunca aconteceram, mas sempre existiram. Interessante. Certo. Então, Richmond, vamos dar um gancho no que nós acabamos de falar com Richmond, dizendo assim, no limite da competência, capacidade mental nossa, orientada para as coisas, a partir da modernidade, tá certo? Chegamos no limite dessa capacidade orientada para as coisas, a coisificação do mundo, como o Weber falou, tá certo? Somos forçados a recorrer a um modo cognitivo simbólico. Eu acho muito interessante esse conceito. Quando nós chegamos aos limites da competência nossa de coisificação, explicação da realidade de uma forma mecanicista, nós temos que usar o simbolismo, nós temos que usar a figuração ou um modo cognitivo simbólico, que é um elemento ativo na formação de imagens mitológicas. Então, esse modo cognitivo simbólico que nós somos forçados a usar quando nós chegamos no limite da explicação da realidade através dos processos cognitivos tradicionais, ou seja, quando nós não mais conseguimos explicar a realidade com os nossos mecanismos cognitivos conscientes tradicionais, nós temos que recorrer a um modo cognitivo simbólico, esse modo que constitui o elemento ativo na formação dos mitologemas, das imagens mitológicas. Essa abordagem simbólica é uma abordagem especialmente da nossa realidade psíquica, que reconhece essa nossa incapacidade de conhecer a plenitude do real, a plenitude dessa realidade em termos cognitivos, em termos intelectuais. Nós temos que fazer uso de um outro processo, que é o modo cognitivo simbólico. Quando exaurimos a capacidade de explicação da realidade através do nosso modo cognitivo tradicional. Da explicação, reforça a explicação do Richmond, reforça essa formação das imagens mitológicas ou o desenvolvimento de mitologemas por parte da humanidade ao longo da sua história. O Gaffin, ele fala que o Jung, para Jung, os mitos não são, obviamente, relatos históricos ou científicos da realidade, mas são uma interpretação psicológica profunda da natureza da nossa jornada no mundo. Opa, voltemos aqui para o mito seria, então, uma expressão do universo, conjugando esse conjunto de informações que nós colocamos anteriormente, né? O mito seria uma expressão do universo do inconsciente coletivo.
sendo o repositório de padrões arquetípicos da humanidade. Então, já falamos de inconsciente coletivo, falamos do que os elementos residentes nesse inconsciente coletivo são os arquétipos, e que os mitos, então, seriam expressões desses residentes, elementos residentes, dessas estruturas psíquicas residentes no inconsciente coletivo. Então, os mitos são expressões arquetípicas, tá certo? São padrões arquetípicos da humanidade que são alojados no inconsciente coletivo, seriam alojados no inconsciente coletivo. E aí o Jung fala, que eu já antecipei um pouquinho disso aqui, diz, olha, na modernidade, lembra, nós estamos falando, nós estamos ainda no bloco do desencantamento da modernidade, né? Nós perdemos o encanto com os deuses antigos, tá certo? Eles não existem mais. Nós explicamos a realidade, tentamos explicar a realidade agora por uma forma lógica, concreta, né? Então, nós não acreditamos na realidade do Olimpo, de modo que os deuses gregos continuam a viver em nós como sintomas. Ou seja, os deuses gregos antigos do Olimpo viraram sintomas. Não temos mais os raios de Deus, de Zeus, mas temos dor de cabeça. Não temos mais as flechas de Eros, mas temos dores de angina. Não temos mais o êxtase de Dionísio, mas temos os vícios. Embora já não reconheçamos os deuses, sentimos sua força poderosa. Eu acho isso de uma elaboração primorosa de Jung, tá certo? Vem o Ernest Sábato, que é um filósofo argentino, ele diz assim, os deuses que são expulsos pela porta voltam a entrar pela janela. É mais ou menos o que Jung disse antes, né? Uma outra versão bastante interessante. E o Eliade, ele diz assim, olha, o homem moderno é livre para desprezar as mitologias, para desprezar as teologias. Ele pode fazer isso. Mas isso não impedirá que ele, o homem moderno, continue a se alimentar de mitos degenerados e de imagens degradadas. Professor Solon, Pois não. a Karina quer saber se podemos afirmar que a religião funciona como modo cognitivo simbólico. A religião, Karina, seria não modo cognitivo simbólico. Eu acho que você quis dizer não modo cognitivo simbólico. Você quis dizer essa. Eu estou voltando aqui. O modo cognitivo. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você repita, por favor, Carlos. Professor, podemos afirmar que a religião funciona como modo cognitivo simbólico. Tá. Desculpe, eu entendi errado. Sim. Seria uma expressão arquetípica. A religião seria uma expressão arquetípica. Porém, como Jung e os junguianos falam, olha, nós não podemos reduzir a religião a um arquétipo, tá certo? Mas é uma expressão arquetípica. Agora, a expressão arquetípica vai ser modelada por cada um de nós de acordo com as suas crenças pessoais específicas, que são bastante profundas, podem ser bastante profundas ou não, tá certo? Então, respondendo diretamente a sua pergunta, sim, seria um modo cognitivo simbólico. A religião seria uma expressão arquetípica, tá certo? Está conectado com a sua pergunta anterior. Essa necessidade arquetípica do ser humano de se ligar, se ligar com algo de um nível suprafísico que lhe dê um sentido para a sua vida e que lhe dê um sentido para o seu destino pessoal. Tá certo? Então, sim, a resposta seria sim. Só que cada um desenvolve o modus operandi desse modo cognitivo simbólico relativo à sua religião pessoal, à sua, eu diria, à sua espiritualidade, para usar um termo mais amplo, para não ligar com nenhuma religião específica, com nenhum Deus específico. Não é? É uma expressão arquetípica, né, professor? Seria uma expressão que arquetípica. só pode ser vivenciada pela consciência por meio de símbolos. Né? Como é uma expressão arquetípica e o inconsciente se manifesta através de símbolos, como o Dr. Carlos está se reportando, né? É uma expressão simbólica. Né? Não deixa de ser, como toda expressão arquetípica, uma expressão simbólica, que é a forma de comunicação do inconsciente com o consciente. Não é isso mesmo? Né? Então, continuando a nossa conversa, já tínhamos apresentado essa parte do slide, essa outra também, faltar o Eliade também. Não é? Chegamos aqui no último bloco da nossa discussão, não é? Que é o título da nossa palestra. Que história você está vivendo? Diga, Carlos. Se você responder isso, houve uma enquete e as respostas foram essas. Certo. Nos dias 5 e 6 de julho acontecerá autoconhecimento, plenitude pessoal, tipo psicológico e estrutura.
Eu quero participar, 43%, eu não posso, 7%, eu preciso de mais esclarecimento, 29%. Tudo bem, nós faremos isso então logo no finalzinho, esse esclarecimento solicitado. Ok. Então, que história você está vivendo? Vamos lá, vamos elaborar essa questão, tá certo? Aqui vamos definir um pouco melhor arquétipos, tá? Esse conjunto de informações, a gente foi dando assim uma primeira abordagem para chegarmos aqui. Podemos dizer, então, que arquétipos são um a priori coletivo. Ele já existe, né? Eles são um a priori subjacente na psique de cada um de nós. Uma matriz psíquica que todos nós temos, tá? Compartilhada, que se evidencia através de nossos comportamentos. E esses comportamentos expressam experiências humanas mais básicas, mais primárias, mais universais, né, da humanidade. Nascimento, morte, casamento, separação, maternidade, tudo que é humano é arquetípico, poderíamos dizer assim, tá certo? Tudo que tem um verbo, uma ação, a gente poderia dizer que é arquetípico. Ou seja, uma predisposição humana, como se fora instintiva, como se fossem instintos psíquicos que todos nós temos de atuarmos de uma determinada forma semelhante quando somos instigados, ativados por um determinado elemento específico, por uma determinada situação de vida específica. Esses seriam os arquétipos, esses, digamos, instintos, mais essas propensões psíquicas, quase que poderíamos dizer instintos psíquicos, a atuarmos de uma determinada forma quando instigados por uma determinada realidade. Tá? O arquétipo, então, a gente poderia juntar um monte de formas de explicar, poderia ser visto como um modo herdado de funcionamento psíquico, como uma atitude emocional típica do ser humano, como um padrão de resposta psicológica, como um elemento através do qual a vida recebe seu impulso, porque nós somos mobilizados por arquétipos, somos os elementos motrizes dos seres humanos, nossos. Podemos chamar de um impulso primordial que ativa o comportamento do indivíduo em relação às suas necessidades psicológicas. Isso aqui são recortes de várias abordagens de Jung, de Whitman, de Edinger e vários outros, né, sobre que a gente poderia assim, fazer tipo uma síntese do conceito de arquétipo, tá certo? Aí o Whitman ele chama a atenção, que isso é muito importante, né, e que tem a ver com a pergunta qual é a nossa história, que história estamos vivendo, etc. Diz assim, olha, devido às circunstâncias pessoais, nossas, experiências de vidas pessoais adversas, por exemplo, um determinado arquétipo pode não se manifestar. Ele pode não ser ativado. Ele pode não encontrar um meio para a transmissão de significado. Ele pode não se tornar real. Ele pode não se realizar, numa linguagem também de Whitman. Né? Ele fica lá adormecido, potencializado, mas não realizado. E ele faz falta, porque ele faz parte de nós. Ele ou eles, né? Então, esses arquétipos, nem todos os arquétipos que fazem parte do conjunto de arquétipos do nosso inconsciente coletivo são ativados. E tem uma outra questão, que é muito importante. Outros arquétipos que foram ativados receberam uma determinada tintura específica nossa, através das nossas experiências de vida, né, que geraram uma determinada roupagem nele, e eles receberam essa roupagem que o Jung chama de complexos, tá certo? Que vão dar um determinado tipo de expressão específica a eles, de acordo com os complexos nos quais eles foram codificados, tá certo? Então, nós temos essas três possibilidades. Né? Nós temos arquétipos realizados de alguma forma, de alguma forma saudável. Nós temos arquétipos não realizados, a vida não nos propiciou experiências para eles se manifestarem, ou temos outros arquétipos que foram reprimidos, ou que receberam uma carga negativa na sua formatação, no seu desenvolvimento, na sua realização. E eles, essa formatação, vai contribuir para, ou não formatação, vai contribuir para a nossa história, para o que, como nós agimos, como nós atuamos, como nós vivemos. Para o que nós estamos chamando aqui, nossa história. Tá?
Nós todos temos uma disposição natural, isso é humano, é arquetípico, né, de vivenciar histórias cujo script é constituído de nossos mitos pessoais, de nossas crenças, de nossas verdades, de nossas visões de mundo, de nossas perspectivas, de nossas verdades. Ou seja, os nossos mitos. Então, assim como os gregos tinham seus mitos, eles não foram deletados, não. Nós continuamos sendo, sabe, internamente, inconscientemente. A nossa estrutura psíquica é a mesma daqueles gregos, lá para trás. Tá certo? Então, nós temos nós temos o nosso inconsciente coletivo, nós temos o nosso arquétipo, nós temos os nossos mitos, sim, querendo ou não. Tá certo? Essa expressão desses arquétipos, eles geram mitos. Tá certo? Então, aqui, a nossa palestra, que eu deveria ter falado no início, ela tem um objetivo muito forte de tentar demitizar os mitos, o conceito de mitos do senso comum. Mito é tipo como uma história, uma verdade, uma invenção. Não é esse conceito que nós temos aqui. O mito aqui é a nossa história. Como nós expressamos as nossas verdades. Diga, Carlos. Pergunta se o arquétipo pode explicar a violência que estamos vivendo. Eu respondi aqui sim, mas... Tranquilamente. O arquétipo da violência, o arquétipo da destruição, o arquétipo do guerreiro, por exemplo, seria um termo usado por alguns autores, tá certo? O arquétipo do destruidor é um outro termo usado por outros, tá certo? Do destruidor no sentido negativo, que tem um destruidor no sentido polaridade positiva, tá certo? Explica sim. Tudo que é humano não me é estranho. Já dizia Terêncio, não é? Poeta latino, tá certo? Tudo que é humano não me é estranho. Tudo que é arquetípico é nosso. A violência também é nossa. Nós somos capazes, todo e qualquer ser humano é capaz de tudo. Nós somos seres humanos. Nós temos tudo que um ser humano tem. Tá certo? Então, sim, a resposta é sim. E aí nós tornamos-nos prisioneiros de nossa visão de mundo. É o que Sacha-Ung, o alemão chama isso, que não é intraduzível. Né? Essa visão de realidade. Nós tornamos prisioneiros da nossa história, de como nós contamos a nossa história, como nós explicamos o mundo. Essa é a nossa história, nossa visão de realidade. Nós tornamos prisioneiros do script da nossa história, da expressão dos nossos arquétipos, dos nossos mitos pessoais. Daí a importância de nós conhecermos os nossos mitos pessoais, como já dizia Platão. Eu interpretá-los de uma forma mais consciente, eu trabalhar com eles de uma forma mais consciente, não deixar que eles joguem soltos. Só esse parênteses, perguntaram, para os arquétipos que não se realizam, como fica a energia psíquica? Eu estou respondendo aqui, se você não vivencia, por exemplo, a religião, ela será vivenciada de outra modalidade. Né? Perfeitamente. Essa outra modalidade, como o Dr. Carlos fala aqui, que a pergunta foi, só repetindo, Carlos, a pergunta foi de quem mesmo? Maria Brito. Para os Maria arquétipos Brito. Que não se realizaram, como fica a energia psíquica? Perfeito. Para os arquétipos que não se realizaram, como o Dr. Carlos falou aqui, elas serão expressadas de uma outra forma. E eu vou usar aqui a linguagem de Jung, que ele diz assim, elas serão expressadas em sintomas. Não é verdade? Elas vão se expressar. Os arquétipos, tudo que é inconsciente tende a se expressar, a surgir de alguma forma. Eles querem participar, tá certo? Do jogo, da vida. Então, eles vão se expressar como sintomas. Ou até, como Jung falou também, como destino. É isso, doutor Carlos? Vão se tornar destino. Eu vou dizer, o meu destino. Né? Eu vou botar a culpa no meu destino, tá certo? Naquilo que não foi realizado, que era meu, e não foi possibilitado de se realizar. Aí eu vou colocar a culpa no destino. Tá certo? Então, tornamos prisioneiros dessa visão de realidade e passamos a interpretar o mesmo script dia após dia e colocamos a culpa nos outros. Tá certo? Principalmente no outro mágico, como o Hollis fala. O outro mágico é o companheiro. É aquele que eu jogo o projeto nele e faço com que ele seja o meu salvador. Eu coloco a culpa de tudo que é meu nele. Né? E ele deveria me salvar, ou ela, né? Ele ou ela, deveria me salvar. O outro mágico. E eu repito o mesmo script e boto a culpa no outro. Eu caio nos mesmos buracos e boto a culpa no outro. Alguém é culpado por isso, não eu. Né? O entendimento do enredo da nossa história, de como nós vemos o mundo, do nosso mito pessoal, possibilita nós vivenciarmos nossa história em scripts mais satisfatórios. Olha o James Hollis aqui falando de novo, tá certo?
E o Blake, esse William Blake, poeta da língua inglesa, grande poeta, ele fala assim, ó, ou criamos os nossos mitos, nossas ficções, ou seremos escravizados pelos mitos e ficções de outrem. Não tem jeito. Nós somos seres genuinamente mitológicos. Se nós não criarmos mitos, alguém vai criar por nós, os nossos próprios mitos. E aí, de quem é a responsabilidade por nossa própria vida? Não é? Nosso mito pessoal é regido por nossa estrutura arquetípica, como já falei várias vezes. Ou seja, os personagens da nossa história, meus amigos, são os nossos arquétipos. Os arquétipos ativados, os reprimidos, os não ativados, e etc, etc, são os personagens da nossa história. Tá? Essa tendência, porque há uma tendência da psique humana de se organizar através desses padrões universais de comportamento. Só que a expressão desses padrões universais, ela é particular para cada pessoa. Cada pessoa interpreta esse personagem de uma forma particular, de uma forma pessoal. Por exemplo, Hamlet, de Shakespeare, que é interpretado aí, sei lá, desde o século XVIII, pelo mundo afora. Todo dia tem no mundo todo. Sempre o personagem, Hamlet, é o mesmo. O script é o mesmo, mas a interpretação é única. Cada um interpreta de uma forma pessoal, única, tá certo? Olha, alguns personagens desses milhares de nossa história, vários autores, estudiosos, chegam a denominá-los com alguns termos interessantes. Eu vou apresentar para vocês um recorte de um desses autores aqui, que é a Carol Pearson, e eles são muito utilizados. Ela classifica 12 arquétipos como sendo assim, 12 bem importantes, não são os únicos, não são os mais importantes, mas os bem importantes da nossa história. Seriam, só para dar uma tintura para vocês de alguns deles, são, por exemplo, o primeiro bloco dos arquétipos, esses 4 primeiros arquétipos. Esses arquétipos que nos ajudam a nos tornar quem nós somos, que nos ajudam a viver, que são o inocente, o órfão, o guerreiro, o cuidador. Aqui eu faço logo uma ressalva, cuidado para não interpretarmos indevidamente esses termos. Tá certo? Cuidado com os estereótipos. Né? Cuidado com o órfão, com o termo inocente, com o termo bobo, com o termo, vocês vão ver aqui. Né? Cuidado, não interpretem isso com o senso comum. Tá certo? Isso precisa de mais aprofundamento para entender melhor isso aí. Mas cuidado com o senso comum. Tem um outro bloco de arquétipos que nos ajudam a nos encontrar no sentido da nossa vida, nos expressar melhor, expressar a nossa vocação, nossos dons, para o significado da nossa existência. São o explorador, o amante, o destruidor, o criador. O outro bloco de arquétipos que nos ajudam a viver de uma forma genuína, autêntica, natural, contribuindo com o mundo, vivenciando uma satisfação de viver, de estar vivos, de estar contribuindo, que são o governante, o mago, não confunda governante com governador, muita gente confunde isso, o mago, não confundir mago com falso mago, falso mágico, falso, né? O enganador, não. O sábio, e com o bobo também, não confundir o bobo com o bobo. Aliás, eu sempre digo, o bobo, o arquétipo bobo, não tem nada de bobo, tá certo? Então, vamos ter algumas considerações rapidinhas sobre eles, só para a gente ter uma primeira abordagem sobre eles, que não dá para a gente fazer aqui, tá certo? Olha, vamos pegar por pares, tá certo? Eles são como se elementos que se contrapõem. Eles não são opostos, não. Mas eles dão um certo balanceamento, né, nessa polaridade inocente e órfão. Os dois. Eu vou falar por par, tá certo? Ambos, o inocente e o órfão, focam estratégias, nos fazem focar estratégias para entender os nossos mundos e para identificar o que e quem são confiáveis. Eu posso confiar em quem? Eu posso confiar em quê? Esses arquétipos aqui, o inocente e o órfão, é que vão nos dar essa fundamentação, tá certo? Então, por exemplo, olha, o otimismo e a abertura, que são características da experiência do inocente, ele provê a nós o otimismo, a abertura, a vontade de viver, de acreditar nas pessoas, acreditar na boa intenção dos outros, tá certo? Esse otimismo, essa abertura, essa crença nos outros, do inocente, esses elementos são equilibrados pelo senso de realidade, pelo pé no chão e pela precaução do órfão. O órfão já
é o outro lado, né? O oposto, mas ele é como ele se contrapõe, né? Dá uma certa harmonia, tá certo? Então, o inocente que nos mobiliza para sermos otimistas, sermos abertos para o diferente, para o novo, a novas experiências da vida, acreditarmos na boa intenção das pessoas. Já o órfão vai para o outro lado, diz assim, olha, pé no chão, olha a realidade, né? Tem um buraco ali na frente, tá certo? E cuidado, um pé atrás, né? Um passo para trás, dois para frente, um para um lado, outro para o outro lado, tá certo? Exemplos deste arquétipo em operação. Como está claro para todo mundo aqui, os arquétipos são expressões arquetípicas e as expressões arquetípicas são os arquétipos são as expressões arquetípicas são expressões mitológicas e os mitos são traduzidos em lendas, contos de fadas, mitos, filmes, contos, livros. Vou dar alguns exemplos para depois vocês pesquisarem com mais calma sobre quais seriam personagens parecidos com esses aqui. O inocente seria o Frodo, um Senhor dos Anéis. Podemos encontrar esse tema na Vida é Bela, no filme A Vida é Bela, no Forrest Gump, tá certo? No filme infantil Em Busca do Vale Encantado, no filme antigo, Mary Poppins, seriam expressões do arquétipo do inocente. Já do órfão seria o filme Coração Selvagem, o Easy Rider, o Sem Destino, né, por exemplo. Tá? Vamos rápido, já estamos com o tempo esgotado. Tem o guerreiro e o cuidador. O guerreiro e o cuidador seria o outro par. Ambos, guerreiro e cuidador, desejam agir para fazer do mundo um lugar melhor, um lugar onde se pode... E também buscar resgatar as pessoas do perigo, tá certo? O guerreiro e o cuidador, para o guerreiro, o cuidador ele tem um altruísmo e um desprendimento de cuidar, de ajudar o outro, tá certo? Equilibrando assim a agressividade e a tendência do guerreiro para querer vencer, tá certo? Aqui o guerreiro tem a sua utilidade, o guerreiro, como todos os arquétipos, tem uma polaridade positiva e polaridade negativa. O guerreiro é que nos faz levantar da cama de manhã e partir para a luta. Agora, o guerreiro exacerbado é o guerreiro que só quer vencer. E não só quer vencer, ele quer vencer e eliminar o inimigo. Isso aí seria a polaridade negativa do arquétipo do guerreiro. Mas o guerreiro positivo é fundamental para a gente crescer, para a gente vencer na vida. É o guerreiro que faz isso, tá certo? Exemplos do guerreiro em filmes, histórias, etc., seria qualquer filme do Superman, qualquer filme do John Wayne, ele personifica esse arquétipo bem do guerreiro. O Resgate do Soldado Ryan, qualquer filme do Rocky, eu não sei se tem já Rocky 10, sei lá qual, já tem aí no mercado. O Tigre e o Dragão também seria uma personificação do guerreiro. Tá certo? Enquanto que o Cuidador, né, poderíamos exemplificar com o filme antigo, clássico, do Capra, né? Frank Capra. A felicidade não se compra. Filme sobre a vida da Madre Teresa. A Madre Teresa de Calcutá também o Cuidador esse arquétipo em operação. Tá certo? O cuidador, como todo outro arquétipo, não só tem coisa boa, não. O cuidador, quando ele extrapola, quando ele exacerba, também tem essa polaridade negativa. E não dá para a gente explorar aqui, mas todos eles têm a polaridade positiva, como já falei, e negativa. O próximo é o explorador e o amante. Né? Então, ambos, o explorador e o amante, preocupam-se em achar a si mesmos, né? A se encontrar. A tendência do explorador de realizar o objetivo de se encontrar, se desligando, se desconectando, seguindo adiante, agindo de uma forma independente, é equilibrada pela tendência do amante de se encontrar conectando-se aos outros, unindo-se aos outros. Né? Então, eles têm esse contraponto. Né? Mas o explorador é que nos impulsiona a buscar novos horizontes, tá certo? A buscar novas oportunidades, a buscar novos desafios, a buscar novas oportunidades, etc, etc. Exemplos aqui seriam os livros, as aventuras do Huckleberry Finn, do Mark Twain, Cavaleiro, qualquer livro, qualquer história relativas aí a Cavaleiros do Rei Arthur e o Santo Graal, filmes sobre Cavaleiro do Rei Arthur e o Santo Graal, o filme Os 10 Mandamentos,
onde tem o êxodo, a busca da terra prometida por parte dos hebreus, tá certo? Então, aqui tem o explorador, o arquétipo do explorador buscando a terra prometida, né? E no amante, aí temos vários, Casablanca, os clássicos, Chocolate, o Titanic, Dom Juan de Marco, Zorba, o grego. Aqui já é o amor pela vida, tá certo? Faz parte do amante, o amor pelo trabalho, o amor por uma profissão, o amor por uma causa, tá certo? O Zorba, o grego, ele expressa esse amor pela vida. O irmão Sol, o irmão Lua, que é a história de São Francisco de Assis, também expressa esse amor pela vida. É o arquétipo do amante, assim, em operação, de uma forma plena, não é? Destruidor e criador. Destruidor e criador são essenciais para possibilitar a metamorfose, a mudança. Certo? O destruidor aqui, não entendam como aquele que destrói tudo, que leva ao caos. Isso seria o destruidor na polaridade negativa. Né? O destruidor, ele trabalha o desapego. O destruidor é que nos mobiliza a nos desligarmos daquilo que não mais faz sentido para a nossa vida. Olha como ele é importante. Né? Ele nos dá a habilidade, ele nos provê a habilidade de limpar a área entre parênteses, entre aspas, tá certo? E eliminar aquilo que não faz mais sentido para a nossa vida. Criando assim espaço para o novo, para o diferente, para a metamorfose. E essa habilidade do destruidor é equilibrada pela habilidade do criador de imaginar e criar aquilo que ainda não existe. O novo, o diferente. Tá certo? Então, o criador, exemplos aqui de destruidor, seria filmes, o Robin Hood, né? O Zorro, aqui são assim, foras da lei que lutam por uma causa maior, né? Em benefício de alguém, ou de uma comunidade, ou de um grupo de pessoas, tá certo? Gandhi, né? Que enxerga uma causa maior, né? E luta por isso, tá certo? Destruindo o status quo daquilo que não faz mais sentido, tá certo? O criador seria aqui exemplo disso, a cor púrpura, tá certo? Tomates verdes fritos, um filme maravilhoso, né? Amadeus, criador aqui de criando o novo. O cor púrpura e tomates verdes fritos seria, aqui tem contadores de histórias aqui no meio, eles ficam contando histórias. Enquanto eles estão contando histórias, eles estão reelaborando a sua própria história, através de um processo de criação pessoal por esse arquétipo do criador. Tá certo? Amadeus, que faz a sua própria criação e não segue os ditames do status quo. Ele não dá ouvidos ao que a sociedade da época exige deles, ao que os poderosos exigem dele, e ele dá vazão à sua vocação, à sua intuição, à sua voz interna, ao seu daimon, e ele também seria uma criação, um elemento do criador em operação. Um exemplo de operação. E o último dos 12, do conjunto de arquétipos, desse exemplo, desse recorte, né? Não é o último dos arquétipos que existe, pelo amor de Deus, né? Desse recorte da Carol Pearson, seria o conjunto governante-mago. O governante, ambos, governante e mago, gravitam em torno do poder. Eles precisam de poder para possibilitar a sua realização. Não é o poder em si, poder pelo poder. É o poder para poder agir, né? Para possibilitar a ação. O foco do governante no estabelecimento e manutenção de sistemas estáveis. Então, o governante é que nos impele a organizar as coisas, a sistematizar as coisas, né? A gerenciar, a administrar, a estruturar, a coordenar a vida. Tá certo? E, então, essas faculdades do governante são equilibradas, de alguma forma, pelo foco do mago no processo de mudança de dentro para fora. Né? Então, o mago já tem uma outra perspectiva que é de mudança, não busca mais organizar, sistematizar, etc., como o governante, mas de achar uma razão de ser alguma coisa maior do que ele mesmo, ou para as pessoas, para dar um sentido para o que elas fazem. Então, por exemplo, eu trabalho muito em organizações, tá? Eu sempre falo assim, ó, o governante é um arquétipo típico de um gerente eficaz. E o mago é um arquétipo típico de um líder eficaz. Porque o mago ele tem uma visão. Ele vislumbra alguma coisa lá na frente, diferente, que as outras pessoas não estão vislumbrando. Então, isso é um processo típico de um líder. O líder tem uma visão, ele quer levar as pessoas para uma dimensão diferente, para uma terra prometida.
tá certo? Então, é o líder eficaz, seria o arquétipo do mago em operação. O melhor dos mundos são esses dois arquétipos ativados para o gestor organizacional, não é? Do governante e do mago, um gerente eficaz agregado a um líder eficaz, tá certo? Exemplos do governante seriam nos filmes da Elizabeth, aqui a Elizabeth I, tá certo? Não a rainha Elizabeth, né, atual, é a Elizabeth I, é a Rainha Virgem, né, chamada Rainha Virgem. O Rei Leão, um filme infantil maravilhoso em termos arquetípicos, de análise arquetípicos. Aliás, eu uso muito filmes infantis, entre aspas, em trabalhos desse tipo, né, de treinamento com arquétipos, tipos, etc, etc, porque os filmes infantis são expressões arquetípicas puras, né? São lendas, são mitos ali em operação. No tocante ao mago, nós temos como exemplo o filme o Harry Potter, o Gandalf do Senhor dos Anéis, tá certo? O Merlin de qualquer lenda do Camelot, né? Relacionado com o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, né? É um filme Merlin, por exemplo, ou qualquer livro sobre esse tema, né? E livros e um filme que está sendo produzido por Spielberg, que eu acredito que não foi lançado ainda, sobre Martin Luther King, que seria um exemplo bastante interessante sobre o mago. Nessa, eu tenho I have a dream, né? Eu tenho um sonho, né? O mago, ele tinha uma visão, né? Eu tenho um sonho de futuro, de liderança que levou a multidões a segui-lo. Isso seria, né? Desculpa, ainda tem aqui, mas o sábio e o bobo disse que era o último, mas não era, né? O sábio e o bobo, mas esse realmente é. O sábio e o bobo buscam liberdade, tá certo? O sábio ele para esse objetivo de atingir a liberdade, tá certo? Ele busca a liberdade através do conhecimento, através da experiência. E ele faz isso analisando a vida objetivamente, na realidade de uma forma objetiva, realista, tá certo? Então, ele tem a sabedoria que normalmente é provida com alguns cabelos brancos, com uma idade já de experiência vivenciada, etc. Essa estratégia do sábio, né? Não confundir o sábio aqui com o sabe tudo, né? Não é isso, né? Sabedoria de vida é equilibrada pela estratégia do bobo, que de bobo não tem nada de bobo, como já falei, de encontrar alegria e liberdade vivendo o aqui e agora, o momento. O sábio, o bobo é que traz a alegria de viver para o presente, para os que o circundam, tá certo? Um exemplo do sábio pode ser visto no Nome da Rosa, tá certo? Maravilhoso na Idade Média, tal, castelo medieval, em que aqui se busca a verdade, se investigam os crimes que estão acontecendo, mortes que estão acontecendo em determinado castelo, um monastério na Idade Média, etc. Então, aqui, baseado no Nome da Rosa, né? E a Sociedade dos Poetas Mortos, um outro filme bastante interessante também, que aqui tem a ver com o sábio, o professor que traz para os alunos uma nova visão de vida, de realidade, uma nova visão de mundo, tá certo? Então isso tem a ver com o sábio também. E o bobo, podemos dizer qualquer filme do Charles Chaplin, né? Chaplin, aquele que traz a alegria para a vida, que leva a vida de uma forma diferente, vivendo o momento. Não? Essa é a minha última transparência. Antes de lê-la, eu gostaria de passar para vocês a seguinte informação. Tá? No nosso